galera, questãozinha 39 da SpaceX modelo F, né? Questãozinha bem interessante, bem marota e perigosa. Por quê? Porque é uma questão fácil, mas se o aluno não pegar o comando da questão, a visão sobre a questão, ele não conseguir entender o que estava acontecendo aqui. O que é o comando da questão? Você tem uma questão 39 que fala sobre as invasões holandesas, mas que pergunta uma atuação comum nas duas invasões, tanto em Salvador quanto em Pernambuco. Então, ele pergunta sobre a resistência brasileira portuguesa que aconteceu nas duas invasões e pergunta o que é comum às duas. Então, é uma questão marota que, se você não maldar e é as duas ao mesmo tempo, você poderia marcar uma ou outra, poderia achar que ia anular, porque tem mais informação. Tem muita informação correta, só que a forma como ele pede invalida as demais. Então vamos lá. Quando você fala dos holandeses no Brasil, você tem invasão em Salvador, 1624 1625, e você tem Pernambuco, que é sucesso, 1630 1654. Na segunda invasão, você tem Maurício de Nassau, você vai ter Arraial de Bom Jesus, Companhia das Emboscadas, Domingos Calabar, Matias de Albuquerque, em ambas. E aí você tem essa perspectiva, tá? Na invasão de Salvador, você teve um fracasso holandês, você teve a resistência da milícia dos descalços, e aí você teve uma situação em que não conseguiram os holandeses se manter. Você teve o cardeal, né, que liderou lá em Salvador, esqueci o nome dele. Você vai ter o Matias de Albuquerque, se não me engano é Dom Henrique, e que vai ter essa liderança lá na região, com o Matias de Albuquerque, que vai conseguir suprimir quando você tiver chegado à jornada dos vassalos. Então, assim, você tem várias imagens interessantes que tá aparecendo aí sobre as invasões holandesas. Aí vamos lá. Período conhecido como União Ibérica, os holandeses inimigos da Espanha tentaram conquistar parte do território brasileiro, utilizando-se da Companhia das Índias Ocidentais, e tinha autorização do governo holandês para organizar tropas e estabelecer colônias, tanto na primeira tentativa, a mal-sucedida invasão da Bahia, como no período inicial da segunda, a bem-sucedida invasão de Pernambuco. Os holandeses depararam-se com a resistência de forças brasileiras. E aí ficou assim meio solto mesmo, sem um comando final. Aí letra A, bem organizadas e equipadas para uma luta equilibrada. Não. Você teve uma resistência marcada por atuação de milícias, guerrilha, prática de emboscada. Então, você tem uma resistência que inicialmente, tanto na primeira quanto na segunda, tiveram ali que se organizar dessa forma. B, liderados por Domingos Fernandes de Calabar, que depois mudou de lado. Isso se aplica para a segunda invasão. Calabar ele vai trair o movimento, vai ser capturado pelo Matias de Albuquerque, vai ser morto. Então, na segunda invasão isso se aplica. Quem impediu a expansão da ocupação utilizando táticas de guerrilha e emboscada? Perfeito. Gabarito Charlie, e aí a gente já consegue solucionar a questão, né? Então já fica claro quanto a isso. D, que por questões culturais não aceitaram a colaboração de indígenas, negros ou brancos pobres. Isso aí não tem como se enquadrar, tanto na primeira quanto na segunda, você consegue visualizar o enquadramento desses grupos, dessa galera que vai participar junto desse movimento de resistência. Então, assim, na insurreição pernambucana, por exemplo, na segunda invasão, você vai ter a tropa de Henrique Dias, que vai ser uma tropa de soldados negros, você vai ter a tropa do Felipe Camarão de indígenas, então você vai ter a contribuição de vários grupos. Até por isso o Exército considera o nascimento das Forças Armadas, por juntar vários grupos, várias raças, brancos, negros e índios, formando um exército contra o inimigo estrangeiro. Letra E. No movimento que ficou conhecido como insurreição pernambucana, se aplica a segunda invasão. Beleza? Questãozinha de boa, tranquila, na lagoa. É isso. Tá? Daqui a pouquinho a gente vem para a questão 40. Valeu!